Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anitta, estou aqui para ler um texto da irmã Érica Andrews, que se chama Papel Extraordinário. Esse texto foi escrito para o Manancial, que é um devocional diário produzido para a União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece meditações baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus, uma meditação para cada dia do ano. Bem, quando a gente lê o Manancial, nós somos inspirados, exortados e edificados, porque o fazemos juntamente com uma porção bíblica e, obviamente, oramos para que Deus nos direcione. Isso vai promover o nosso crescimento cristão e vai nos engajar com a missão de Deus. Bem, eu não escrevi o texto, foi a irmã Érica Andrews que escreveu, e eu vou ler para os irmãos e contar aquilo que eu entendi. Bem, hoje o texto bíblico, né, é bem longo, de forma que eu vou pedir para as irmãs, então, os irmãos pegarem a sua Bíblia, porque nós vamos ler 30 versículos do capítulo 31 de Provérbios. E hoje a leitura é mais direcionada para as mulheres, né? O texto que ela escreveu hoje é mais direcionada para as mulheres. Obviamente que não quer dizer que não sirva para os homens, não quer dizer que eles não possam ouvir e entender e compartilhar, mas o foco hoje são as mulheres, tá bom? Então vamos orar? Senhor, que nós possamos entender a importância que a mulher tem no seu papel extraordinário, que é o de fazer tudo conforme a tua vontade. Que nós possamos ler essas verdades eternas e de forma a compreender e que isso não seja distorcido. É o que pedimos em teu nome. Amém. Bom, irmãos, então vamos ler lá, ó. Nós vamos ler primeiro Provérbios 12, versículo 4, que diz assim, ó. A boa esposa é o orgulho do marido, mas a esposa que traz vergonha ao marido é como câncer nos ossos dele. E agora nós vamos ler o capítulo 31 de Provérbios também, e vamos ler os 30 capítulos, os 30 primeiros capítulos, tá bom? Então vamos lá, Provérbios 31. E diz assim, ó. Oráculos de Lemuel, rei de Massá, os quais sua mãe lhe ministrou. Que tens, amado filho meu, filho das minhas entranhas, resposta às minhas orações. Não entregues a tua força às mulheres, nem o teu vigor aos que corrompem os que governam. Escuta, Lemuel, não é prudente que os reis bebam muito vinho, tampouco aquele que tem a responsabilidade de governar se entreguem também às outras formas de embriaguez. Porquanto, quando não estão sóbrios, se esquecem do bom siso e das leis. Não são solidários aos direitos dos fracos e os dos pobres. Dá licor moribundo e vinho aos amargurados. Bebem e esquecem-se da miséria e não se lembram das suas aflições. Abre a tua boca em favor dos que não podem se defender, seu protetor dos direitos de todos os desamparados. Ergue a tua voz e julga com justiça. Defende o pobre e o indigente. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor em muito ultrapassa os das finas joias. O seu marido tem plena confiança nela, e a miséria jamais chegará à sua casa. Essa esposa exemplar faz ao seu marido sempre o bem e nunca o mal. Escolhe a lã e o linho e com alegria trabalha com as próprias mãos. Como os navios mercantes, ela traz de longe as provisões para o seu lar. Antes do romper da aurora, ela se levanta a fim de preparar comida para todos os de casa e dá ordem às suas colaboradoras. Ela sabe avaliar a conveniência de um campo agricultável e o compara com o seu salário. Planta nessas terras sua própria vinha. Dedica-se com prazer aos seus trabalhos, seus braços são fortes e vigorosos. Administra com sabedoria e seus negócios produzem lucros, mesmo tarde da noite sua lâmpada não se apaga. Com talento e delicadeza, prepara os fios de lã e de linho para tecer as roupas da família. Coopera com os pobres e necessitados.
Quando chega o inverno rigoroso, ela não se preocupa, pois todos em sua casa têm agasalho para vestir. Tece cobertas para sua cama e tem condições para se vestir de linho e púrpura. Nas assembleias, à porta da cidade, onde seu marido toma assento, entre as autoridades de sua terra, ele é respeitado. Ela produz roupas de linhos e as vende, fornece também cintos de couro aos comerciantes. Sua melhor roupa consiste de força e dignidade. É otimista em relação ao futuro. Abre a boca com sabedoria e sua língua sabe ensinar com bondade e paciência. Acompanha seus servos e cuida dos negócios de sua casa sem dar lugar à preguiça. Seus filhos fazem questão de elogiá-la e seu marido proclama suas virtudes, afirmando: muitas mulheres são notáveis, tu, porém, a todas sobrepujas. A beleza é uma ilusão e a formosura é passageira. Contudo, a mulher que teme a Yahvé, o Senhor, essa será honrada. Amém? Bom, então, irmãos, o nosso texto chama-se Papel Extraordinário e o versículo-chave está em Provérbios 12, versículo 4, que diz: a mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que envergonha o marido é como podridão nos seus ossos. Bom, assim como a autora aqui, talvez você tenha achado que essa segunda parte, né, do versículo, que na minha tradução estava como câncer nos ossos, né? E essa aqui, podridão nos ossos, talvez você tenha entendido isso como uma coisa tão ruim que parece que essa mulher é uma mulher vulgar, infiel, uma pessoa que a gente fala, ai, não presta, né? Mas não é verdade, né? Esse versículo não está falando de problema de comportamento. Essa afirmação aí, que a mulher que envergonha o marido é podridão para os seus ossos, tá falando de comportamentos, não só comportamentos externos, mas também com atitudes do dia a dia, que vão se acumulando e vão acabando desgastando ou destruindo os relacionamentos. Às vezes a mulher tem o hábito de humilhar o marido, falar mal dele para as amigas, para as cunhadas, para as irmãs, né? Tudo que ele faz, ela desfaz. Enfim, são pequenas coisas que vão minando o dia a dia. Então, a palavra que está nesse versículo que fala que a mulher que faz vergonha para o marido, na verdade, ela no original ela significa assim, deixar pálido. Tipo, vai diminuindo, desapontando, é como se fosse desgastando e desaparecendo. Então, quantas vezes, né, a gente pode usar a nossa boca para desanimar os nossos maridos, né? Só porque a gente pensa diferente. Quantas vezes a gente tira a autoridade dos nossos maridos na frente dos filhos, ou a gente diminui a autoridade dele fazendo comparações, porque a gente relembra ofensas passadas que já foram resolvidas. Então a gente fica com aquela raiz de amargura, fica com raiva e na melhor hora joga na cara, né? Faz com que ele acaba sendo diminuído, envergonhado ou humilhado na frente das pessoas e às vezes dos próprios filhos. Então é bom que a gente se lembre que Deus criou o homem e a mulher à semelhança dele e deu autoridade para edificar e multiplicar o lar, para crescer e não voltar para trás, não é para retroceder. Então, quando a gente fala sobre ser mulher, não é uma coisa ruim. Ser mulher é uma coisa muito boa, né? Não é uma coisa que foi relegada ao ostracismo, ao segundo lugar, não é tão importante. É porque as pessoas pegam ao pé da letra as passagens, se esquecem de um contexto, de tudo que acontecia naquela época e acham que Deus coloca a gente num segundo lugar, como se apenas o homem fosse importante. Mas não, ser mulher é super bacana, é super extraordinário. É um papel que Deus deu pra gente, o fato de ser mulher. E quando a gente exerce esse papel de forma honesta, de forma firme,
executar bem esse papel de mulher, a gente faz milhares de coisas, ajuda muitas pessoas, a gente constrói o nosso lar, a gente edifica uma nação, né? A mulher tem um papel fundamental. Quando a gente tem consciência desse nosso papel e a gente cumpre com zelo a missão de Cristo, a gente é a glória do nosso marido e é também um modelo para a sociedade que está totalmente distorcida, né? A nossa atitude e dependência de Deus vão ajudar na nossa família a ser transformada pelo poder dele, entendeu? Então, não há nada de ruim em ser mulher, na verdade é um papel extraordinário e Deus nos abençoa grandemente quando nós fazemos o nosso papel na dependência de Deus. Em momento algum, eu tenho certeza, o Senhor deseja nos humilhar ou nos colocar no papel secundário, não. Aliás, nós temos uma posição estratégica, nós podemos ajudar a família a ser transformada, a transformar uma nação, porque somos nós que educamos os nossos filhos. Bom, cada mulher tem um papel extraordinário a cumprir. É assim que termina o nosso manancial hoje. Bom, agora eu vou terminar também, né? Deixando aqui o meu abraço diário de urso, ó. Lembrando, né, que para nós que sabemos o nosso papel, a importância da mulher na sociedade, no lar, na família, para nós o abraço é super possível e devemos abraçar as pessoas sim. O nosso versículo deste ano é 1 Tessalonicenses 5:9, que diz: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora sim, agora eu me despeço com a frase do ano que diz assim, ó: não tema, Deus já está lá.